A música é uma âncora emocional muito potente e às vezes pouco explorada, né? Às vezes a gente vai para um ambiente em que a música irrita, né? Eu sou do tipo, porque talvez seja uma questão geracional, que não consegue trabalhar com música, porque eu não consigo pensar. Por isso de ouvir as pessoas, porque as pessoas respondem de forma diferente. E daí eu acho que a gente poder, a gente fala não só de personalizar, mas pessoalizar esse ambiente. Sabe? Que não é só uma persona, não é todo mundo que é igual, né? Seja muito bem-vinda ao podcast Da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, também consultora internacional de qualidade em empresas. E meu objetivo com este podcast é costurar assuntos. A gente mergulha aqui pelo universo da arquitetura, do design de interiores, mas a gente também olha para comportamento humano, para saúde mental, para produtividade e de que forma que os ambientes físicos também contribuem para a produtividade dentro das organizações. Esse programa, ele é realizado pela Qualidade Corporativa Smart Workplaces, empresa que eu fundei com este objetivo, então, de conectar aspectos do ambiente corporativo, seja eles físico, mas também relacionado às pessoas. E nessa temporada do nosso podcast, a gente está falando bastante sobre saúde mental. E dessa vez eu trago, então, aqui uma convidada muito especial, uma amiga, parceira, Alessandra Becker, que é sócia fundadora da Fale Consultoras, também é professora em cursos de segurança psicológica, felicidade no trabalho, inteligência emocional e liderança comunicadora. Eu estou muito feliz, Ale, de te receber aqui no nosso estúdio hoje. Muito obrigada. Obrigada, Pri. Que bom que deu certo essa conversa de acontecer aqui também. Sim, a gente que já se encontrou em vários outros eventos, né? Inclusive, já vi a Ale palestrar, a gente já dividiu juntas cursos e foi muito interessante desde que eu te ouvi falar pela primeira vez sobre felicidade no trabalho, sobre segurança psicológica, sobre saúde mental. Eu vi muita conexão, inclusive, com alguns valores que eu acredito demais, Ale, e é por isso que eu quis muito te trazer para esse nosso podcast. E talvez para a gente começar, se tu puder contar um pouquinho da tua jornada, como é que tu mergulhou nesse assunto da felicidade do trabalho das organizações? Então, eu sou comunicadora social de formação e desde 2015 voltei minha atuação para comunicação interna, então comunicação organizacional, mas aquilo que acontece dentro de casa. E aí, uns anos para frente, em 2019, eu conheci a psicologia positiva, conheci o FIB, né, a Felicidade Interna Bruta, e o instrumento de Felicidade Interna Bruta do trabalhador, e vi que tinha muita conexão com comunicação. Então, na minha lente, sempre quando a gente fala de ambiente de trabalho, a comunicação é transversal a vários outros temas. E aí eu fui conhecer o Instituto Feliciência, onde eu fiz a formação, e aí fiz todas as formações que tinham lá. Fiz o Chief Happiness Officer para entender como é que é felicidade no trabalho e entender quais são os ingredientes que estão atrelados a isso. Depois, segurança psicológica, liderança segura, happiness skills e um tanto de outras coisas. E aí eu fui fazendo conexão, né? Assim como tu falou de arquitetura está conectada com outros temas, para mim a comunicação ela está conectada com vários outros temas. E aí me apaixonei pelas metodologias, por embasamento científico, e comecei a trazer isso para o meu dia a dia, muito com a intenção de melhorar o ambiente onde as pessoas estão. Então, qual que é esse ambiente onde as pessoas desejam estar? Que é o ambiente físico, mas ele é relacional, ele também tem conexão com a forma como as pessoas se dão, com a forma como elas se comunicam, com a forma como a gente cria as condições para que as pessoas não adoeçam também, né? Então, foi dali que eu fui buscando e daí trazendo esses outros ingredientes que tu falou ali, né? De liderança comunicadora, de espaços seguros do ponto de vista psicológico. E aí, nunca mais larguei esse tema e sigo estudando e compartilhando sobre esse assunto. Porque quando a gente começa a falar sobre pessoas, né, a gente vê o quanto isso é complexo, especialmente pensar na experiência das pessoas dentro das organizações, né, que é essa área que tu entra com bastante profundidade. E daí até pegando esse gancho, Ale, eu acho que vale a gente reforçar aqui para quem está nos ouvindo, a gente vive hoje essa era da saúde mental, né, eu acho que agora mais que nunca, e tu também começou a tua jornada antes de pandemia, a gente via que pandemia já se falava um pouco, mas hoje realmente esse assunto tomou uma voz muito grande no nosso país, especialmente, mas acho que no mundo inteiro. Eu queria muito te ouvir um pouquinho sobre esse panorama atual, a partir dessa tua jornada
né, que tu foi se desenvolvendo e se aprofundando nessa área, como que tu enxerga hoje essa temática da saúde mental, da felicidade no trabalho, mas para a gente trazer esse panorama atual para o pessoal? Quando a gente fala, às vezes, de felicidade no trabalho, eu acho que mais recentemente, assim, do ano passado para cá, a gente começa a ver mais espaço para usar esse termo diretamente. Então, não estou lá dizendo que é bem-estar, estou falando que é felicidade mesmo, que ainda tem resistência em alguns ambientes, mas em algumas estruturas, em algumas lideranças, mas hoje eu vejo mais abertura para isso. Mas quando a gente fala de saúde mental, é um tema que hoje não tem mais como desconsiderar, né? Então, a pandemia acentuou olhar para isso, e aí tem várias iniciativas olhando para a saúde mental corporativa, então não é do indivíduo, e aí acho que a gente amplia a nossa responsabilidade quando a gente fala de saúde mental corporativa, é o que o ambiente está criando, propiciando para que as pessoas estejam bem ou para que elas estejam adoecidas. Então, qual que é o nosso papel de olhar para o ambiente, não só para o indivíduo, né? Então, como que a gente cria um melhor lugar para que as pessoas estejam produzindo, sendo felizes, se realizando e não adoecendo. Então, quando a gente fala de felicidade, eu gosto muito de pensar no contraponto disso, né? Então, quando a gente quer abrir espaço para conversar, e quanto que custa a infelicidade? Então, eu acho que é um dos jeitos, né? Assim, tipo, custa dinheiro, né? As pessoas infelizes se afastam mais, têm problemas de depressão, ansiedade, burnout, um tanto mais aí, né? A gente viu que o Brasil, esse ano, bateu o recorde de novo sobre afastamentos por saúde, transtornos de saúde mental, né? O ano passado, em março, tinha saído um dado disso, tinha sido o maior número nos últimos 10 anos, e em março desse ano, aliás, no final de janeiro, saiu o dado de que a gente tinha superado o dado do ano passado. E aí, a gente poder olhar para isso, quais são as causas, né? Então, entender que tem vários componentes. Em quais desses a gente pode agir? Eu acho que daí a gente consegue entender que tem um monte de coisa que funciona para promover a saúde, mas também tem um monte de coisa que é deletéria. Então, a gente poder primeiro começar a tirar aquilo que faz mal e que não deveria estar ali, antes de pensar em promover coisas mais legais e pensar em ações mais pontuais sobre promoção de felicidade, né? Então, tem muita conexão e a gente vê que isso custa para o bolso. Tem vários dados de OMS falando de trilhões de dias perdidos no trabalho por conta de afastamento. Então, tem muito dado disponível para quem quer e criar uma narrativa de convencimento, se isso ainda precisa, né? De por que as empresas precisam olhar para esse tema. Eu acho que pegando esse gancho, né? Como você falou, antes talvez de olhar para a felicidade, mas olhar para o que talvez nesse momento está adoecendo. Isso tem muito a ver também com a mudança da própria NR1, né, que a gente viu, de ter essa avaliação dos riscos psicossociais. Eu queria, se tu puder dividir um pouquinho com a gente, o que tu vê hoje que mais adoece as pessoas, o que mais está adoecendo hoje as pessoas nas organizações? Eu sempre falo que tem dados gerais que a gente pode buscar, beber, se informar, mas que o convite sempre que a gente possa olhar para os dados sistêmicos da nossa organização, né? Então, levantar junto às áreas. Afastamentos, compliance, canal de denúncia, olhar uso de plano de saúde, então entender quais são as causas de afastamento. Tem uma área específica, tem um líder que as pessoas saem mais, tem mais rotatividade, então entender do meu negócio. Mas a gente sabe que tem muita relação de fatores como sobrecarga de trabalho e subcarga de trabalho. Então, eu também posso te penalizar tirando trabalhos, te deixando de lado. Então, isso também causa adoecimento, que está lá na norma e que dá essa percepção de ser coisas muito subjetivas, mas que, na verdade, elas são mensuráveis no dano que elas causam, né? Então, a gente vê assédio, a lei que fala da gente trazer para dentro da CIPA mais A de assédio já tem uns anos, né? Então, promoção de conscientização sobre o que é assédio, o que antes estava numa linha muito tênue ali de desrespeito, mas que hoje a gente sabe que é comportamento de incivilidade e que isso tem penalização para a empresa e para quem é o assediador. Então, assédio, eu acho que é uma das causas de afastamento das pessoas. Tem até esse dado que diz que as pessoas pedem demissão do líder e não da empresa, né? Só que a empresa, ela é conivente com aquilo. Na hora que ela está vendo, existe assédio institucional. Então, a gente vê pressão, meta, e a gente fala muito nas aulas, né, que a gente tem que bater meta, então não é sobre felicidade e abrir mão de resultado, mas tem que bater meta sem bater nas pessoas, né, então esse é o desafio, né, como que a gente consegue, talvez tenha uma questão geracional, do jeito que sempre foi feito, de como que sempre foi cobrado e dava certo, então como que a gente está esticando, e uma das coisas que a gente repete aí, né, que é a questão da sustentabilidade humana, né? Será que é sustentável para as pessoas esse modelo de negócios, né? Talvez eu consiga dar resultado desse semestre, mas no próximo eu adoeça e acabe me afastando. Então, eu acho que tem muito a ver com pressão,
por metas, com comunicação precária, que é onde eu também acabo focando bastante, né? Tenho reconhecimento, tenho clareza de para onde eu estou indo, sei o que preciso fazer. Então, tem a ver com essa falta, às vezes, de feedback corretivo, de rota, mas também de feedback de reconhecimento. Tem a ver com as práticas de assédio mesmo, diretamente, mas também com essa dosagem, né? Quando a gente fala ali na norma fala de sobrecarga de trabalho e de subcarga, a gente sempre olha para a questão lá do trabalho prescrito e do trabalho real, né? Então, acho que esse é o desafio maior da norma. Como que a gente observa uma jornada de um dia de um trabalhador? E a gente sempre faz o convite, como é que é a jornada de onboarding? Como é que é a jornada de recrutamento? Quem é que se desenvolve? Quem é que cresce na empresa? Isso nos dá várias pistas sobre esse ambiente. E daí está conectado com a atração de talentos, com as pessoas quererem ficar. E aí tem outros ingredientes, né? Que a gente vai somando para que as pessoas desejem permanecer e sejam felizes, né? Não estejam trabalhando adoecidas porque tem boletos para pagar, mas que elas possam se realizar também através do trabalho, né? Perfeito, até porque o trabalho ocupa grande parte da nossa vida, né? Muitas vezes a gente é muito o resultado do trabalho que a gente desenvolve. E daí, te ouvindo falar desses outros ingredientes, eu vou puxar um gancho agora aqui para os ambientes, porque quando tu diz, né, é importante a gente olhar para a prática, a pessoa no seu ambiente, executando as atividades que precisam executar. E hoje a gente tem acesso a evidências científicas que demonstram mesmo o quanto que absolutamente tudo que está ao nosso redor está nos impactando, seja de forma consciente ou inconsciente, né? Então, às vezes, se eu estou num ambiente com muitos ruídos, que hoje é o grande desafio de muitos escritórios abertos, compartilhados, né? A gente tem muitas pessoas falando hoje em dia, ainda mais com calls, com todo mundo num ambiente aberto. É óbvio que esse ruído em volta acaba gerando distração, acaba gerando estresse, chega a níveis de irritação, muitas vezes, em função do ruído. Então, se uma pessoa está sofrendo já uma sobrecarga de trabalho e está num ambiente que não é um ambiente ideal, pode inclusive intensificar a forma como ela vai reagir a este estímulo, né? Isso faz sentido para ti, Ale? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa conexão com o ambiente físico. E eu fiquei pensando, talvez uma provocação aqui, né? Que é essa pauta do trabalho híbrido e das pessoas estarem voltando para o presencial. Será que tudo precisa ser presencial, né? Uma pergunta ali que tem a ver com isso, porque se está todo mundo lá com reunião online, falando com fone no ouvido, mas falando e todo mundo ouvindo, gerando ruído, talvez esse não seja o melhor momento, o melhor formato de trabalho, né? Então, eu acho que ainda a gente correu todo mundo para casa no modo sobrevivência e agora a gente volta. E aí, como que a gente encontra o equilíbrio daquilo que faz sentido, né? E como que a gente aproveita o espaço para que a gente possa estar juntos, otimizando o tempo que as pessoas estão juntas também presencialmente, né? Então, eu acho que tem muita conexão. Quando a gente fala de ambiente, daí eu comentava, né, do quanto que dentro de casa também, às vezes, o teu ambiente não é preparado para poder ter uma melhor produtividade, não estar com as condições adequadas, por mais que, teve empresa que mandou computador, cadeira, mesa para casa, mas às vezes tem barulho também dentro de casa. E dentro dos espaços de trabalho, né, como que a gente consegue criar esse lugar que às vezes não tem parede, mas as paredes estão lá, né? Então, pela forma como as pessoas se relacionam, como elas dão abertura ou não para outras. Eu gosto muito do modelo da antroposofia, que fala da gente olhar para o ser humano trimembrado, né, com o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. Então, trazer isso, o que tu pensa sobre o teu trabalho, como tu te sente no teu trabalho e o que tu faz a partir disso. Então, fazendo essa conexão, mas também olhar para as empresas a partir de 4 níveis. E aí, o nível dos recursos é o primeiro deles. Então, tudo que é recurso físico da organização, que é o prédio, que é a estrutura, que é a cadeira onde ela está sentada, que é o equipamento que ela opera, está no nível dos recursos. O nível dos processos, tudo aquilo que dá vida aos recursos, né? Como que a gente funciona com aquilo que a gente tem. Claro. Depois a gente fala do nível das relações, como que as pessoas se dão, né? E aí chega no nível da identidade, que é me identificar com a biografia, com a razão de ser daquela instituição. E daí eu gosto de olhar para isso pensando que tem gente que se conecta por diferentes pontes à organização. Pode ser que eu esteja aqui porque o ambiente físico é o recurso físico que me conecta. E não tem um que é melhor que o outro. Talvez tenha gente que trabalhe naquela empresa porque, nossa, o prédio é de uma estrutura moderna, ou tem uma estrutura que tem vista para o jardim, ou porque eu posso trazer uma foto do filho e botar na mesa, ou porque tem planta. Tudo aquilo que está criando aquele ambiente, né? Então, uma estrutura física, um bom equipamento, e aquilo é o que mais importa para aquele colaborador. Talvez para o outro sejam os processos claros. Talvez para outras relações sejam mais importantes. E a gente conseguir identificar isso, né? Tipo, talvez, as pessoas não estão se dando bem, mas será que é no nível das relações ou porque os recursos não são suficientes e isso respinga, quando tu falou dos ruídos, né?
Será que eu respondo de um jeito torto porque eu tô irritada com aquele barulho? Uhum. E aí, quando a gente fala de comunicação, que eu sempre puxo para esse lugar, né? Uhum. É aquilo que a gente diz, a gente não desdiz. Respondi torto, criei né, um ruído com um colega, talvez aquilo siga por muito tempo, né? Chega numa reunião e vai virar para o lado, não vai me responder, vai me ignorar num prazo. E aí a gente entender qual foi a origem. Ou estava lá nos recursos que não estavam bem geridos, talvez, né? Olha a complexidade, Então, né? eu acho que tem várias camadas para a gente explorar e tem muito a ver com o ambiente físico, né? Isso reforça muito até o que a gente costuma dizer, que o ambiente físico ele também é uma ferramenta, né? Então, da gente enxergar, eu adorei que você trouxe essas 4 camadas, de quando for pensar nessa experiência do colaborador, né, na própria, do resultado dessa organização, de olhar para todas essas áreas e entender que elas podem sim ser ferramentas de intencionalmente serem potencializadas, né, para criar um ambiente mais saudável, mais seguro, e daí até entrando nesse ponto da segurança, e tu fala muito, né, da segurança psicológica, de que forma ler, primeiro, o que é esse termo, e de que forma que esse termo a gente também pode trazer alguma conexão com o ambiente. Uhum. A gente fala de segurança psicológica bebendo nas fontes ali, né, da Amy Edmondson, lá da Universidade de Harvard, e também do modelo do Timothy Clark. E a Amy fala que a segurança psicológica é essa crença compartilhada de que o ambiente é seguro para ocorrer riscos interpessoais. Tem várias coisas ditas aí, né? O que é o risco interpessoal? Eu dizer eu não sei, pode me colocar em risco. Eu pedir ajuda, pode ser um risco. Eu dizer eu errei, meu Deus, é maior risco ainda, né? Como assim errou? Então, a gente poder olhar, eu posso correr esse risco porque a gente está o tempo todo calculando inconscientemente quando é seguro falar ou melhor ficar quieto. E o silêncio também cobra um preço, né? Quando eu silencio, aquilo acaba gerando também impacto na minha saúde mental. Eu coloco em risco a empresa, os meus colegas. E aí, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente sempre fala que ela é também uma camada da segurança física. Porque eu tenho espaço seguro para dizer que eu não estou bem, e eu não vou ser julgada por isso, não vou ser deixada de lado, eu posso fazer um direito de recusa no trabalho. Não vou subir naquele poste porque hoje dormi pouco, não estou bem, estou distraída. E às vezes as pessoas se colocam em risco. Ah, tem um monte de gente querendo tua vaga. Tem certeza que você vai falar isso? Então as pessoas se editam e se põem em risco. Então ela é também uma camada, assim, um exemplo bem simples, né? Se a gente não tem espaço seguro para a gente ser quem a gente é, para a gente se sentir incluído, para a gente poder aprender, para a gente poder contribuir ali, usando os modelos, os estágios lá do Timothy, como é que eu vou fazer uso, por exemplo, de um direito de recusa, de pedir o equipamento, de apontar que uma máquina não está funcionando bem, ou que aquele ruído está me atrapalhando. Então você é a pessoa que sempre reclama, lá vem a chata falando aquilo de novo, o que está te metendo aqui sempre foi assim? Então a gente poder criar um espaço que as pessoas possam falar, vai ter impacto também no ambiente físico, né? Elas poderem pedir ajuda, oferecer aquilo que elas podem dar de melhor também para o time. Então, tem muita relação. E aí, quando a gente fala que a gente já tinha comentado, quando a gente fala de assédio, por exemplo, né? Linkando ali com o NR1, a gente falou, Arthur, em outro momento, né? O quanto que o que é e o que não é assédio, também tem coisas que são interpretações, né? Se eu trabalho num ambiente fechado, não tem uma plantinha, não tem uma luz, não tem uma janela para a rua, não tem iluminação, mas todo mundo trabalha nesse ambiente e é assim que está posto, não é assédio. Agora, se de castigo, nossa, a Pri fez uma coisa errada, vai trabalhar sozinha, embaixo da escada, vai para a salinha. Então, a punição pode ser também pelo ambiente físico, né? Deixar a pessoa de lado num ambiente, né, mais insalubre também como uma punição. Então, também configura ali um risco psicossocial, né? Então, tem muita relação do nosso espaço físico. Eu lembro que a gente estava num evento e surgiu uma pergunta dos participantes dizendo, teve um setor da empresa que foi trabalhar no subsolo, que não tinha luz natural, que não tinha, né? O quanto que isso também pode gerar um desconforto e um risco também para a empresa, inclusive, que tomou essa decisão, né? Tem muita relação, né? Foi punitivo, não tinha espaço, a gente entendeu o que tem por trás disso, né? Acho que é bem importante. E aí, eu lembro que nesse evento a gente falou, né? Mas fazer um ambiente que seja bonito, funcional, que tenha esse cuidado todo de pensar nos estímulos, pode custar caro, depende, né? Que nem tu falou aquele dia lá, tipo, eu posso mudar a cor e a tinta é a mesma. Então, custa a mesma coisas, coisa, né? Que a gente poder pensar nisso antes de só colocar as pessoas numa sala para trabalhar e querer que produzam o máximo, né? Então, hoje a gente tem muito mais. Ontem ainda estava imprimindo um material numa gráfica expressa, daí tinha um cartazinho lá que era... este estabelecimento dispõe de um código do consumidor conforme lei de 1990. Daí eu falei, nossa, será que eles têm mesmo? Porque é obrigatório estar ali, né? E daí eu fiquei pensando, nossa, se tem isso, é porque antes fazia muito sentido na década de 90 o consumidor ter seus direitos. Hoje a gente está muito mais exposto por conta das redes sociais. Se eu sou mal atendida, eu estou filmando, estou postando, estou compartilhando.
e também nos ambientes de trabalho. Se eu estou num ambiente que a cadeira está quebrada, que a mesa está... A gaveta da mesa não fecha e fica batendo em mim. Sei lá, estou dando exemplos aleatórios, mas tudo isso pode colocar a minha imagem da minha empresa em risco. Na hora que um colaborador posta alguma coisa, que postar kit de onboarding bonito, todo mundo posta no LinkedIn, né? Mas e essas coisas quando a pessoa sai? Então, como é que a gente está cuidando desse espaço também para que as pessoas possam trabalhar melhor, né? Perfeito. E sabe que enquanto estava falando sobre essa questão da segurança psicológica, eu lembrei muito, porque nos processos que a gente faz de consultoria nas organizações, para olhar o ambiente físico, a gente conversa com as pessoas. Primeiro que nem sempre é possível conversar com as pessoas, depende muito da cultura, né, e do quanto a liderança permite isso ou não, mas quando há essa permissão, eu consigo perceber, inclusive, o quanto é que aquele colaborador, quando está ali conversando comigo, ele de fato está à vontade para ser sincero e falar a sua percepção sobre o ambiente físico, né, ou quando existe algum tipo de desconforto, para talvez apontar alguma questão que poderia ser melhorada. Então, eu acho que esse ponto que tu trouxe é fundamental para a gente ter essa clareza de início, quando a gente começa um processo de projeto, para entender quais são essas informações que estão vindo e o quanto são informações reais e fiéis da prática que está acontecendo ali no dia a dia, né? A gente fala até para medir segurança psicológica, a gente tem que ter um espaço seguro, porque se as pessoas não respondem achando que vão ser rastreadas, identificadas. Então, sim. Para isso, né? E aí ontem comentei no grupo de estudos de felicidade do trabalho, comentei com outro facilitador que está comigo nesse projeto, e desse caso ali da plaquinha deles, nossa, e aqueles casos que a gente vai em serviço público, e que já vi, nas redes eu já vi várias vezes viralizado, né? Tipo, ofender ou agredir o servidor público da cadeia, ilegal, sei lá, uma coisa do tipo, né? Que mensagem aquela placa está comunicando? Está no ambiente físico, um cartaz, significa que ambiente que aquela pessoa trabalha, que tipo de serviço ela presta para que o cidadão vá lá e vá agredi-la. Então, tem um monte de coisa comunicada numa placa, né? Então, às vezes as pessoas não se dão conta desses sinais que estão ali postos, né? Que estão falando da cultura, das relações, da liderança. Será que eu quero trabalhar nesse lugar em que as pessoas correm riscos de ser agredidas? Tá na placa ali dito, né? Então, eu fico pensando o quanto que a gente sinaliza a partir do ambiente também, como que é aquela organização, como é que é aquela cultura, né? Nossa, Lê, e tu, né, que tem expertise na área de comunicação, a gente fala muito que absolutamente tudo no ambiente vai trazer uma comunicação, né? Inclusive, como a gente falou anteriormente, às vezes uma sala de reuniões que eu vou fazer o projeto, a decisão do formato da mesa que eu vou inserir naquela sala de reuniões, vai ditar a dinâmica e mesmo às vezes de forma inconsciente, como que a pessoa vai encarar aquele espaço e como ela vai estar aberta ou não para numa reunião ser participativa, porque uma mesa, se eu ponho uma mesa circular, ela convida mais as pessoas a falarem, né? As pessoas têm a mesma voz. Agora, se eu ponho uma mesa retangular, onde alguém senta na ponta, mesmo de forma inconsciente, aquela pessoa passa a ter mais voz, né? E os outros também respondem mais a isso. Então, são sinais que às vezes de forma inconsciente já trazem uma comunicação, né? E aí, quando tu falou antes, juntando com isso, né, de o quanto que o ambiente também provoca estímulos, né, lá na certificação em felicidade no trabalho, a gente fala lá, bebe na fonte filosófica, na psicologia positiva, mas nas neurociências também, né? Sim. E daí, quando a gente fala de emoção ser reação ao estímulo externo, a gente fala sempre reação a qualquer estímulo externo a partir dos teus 5 sentidos. Eu posso intencionalmente provocar uma emoção pelo aroma que tem no ambiente, pelo que eu vejo naquele ambiente, então visualmente, pelo que eu toco, né, a textura, eu gosto, quando eu falo de aroma, eu fico pensando sempre que eu, quando eu preciso me regular emocionalmente, coloco uma velinha aromática. Quando o negócio tá mais forte, já boto um incenso, daí eu não consigo enxergar, daí afeta a minha visão, porque eu não consigo ver a tela. Então, que recursos que fazem sentido para cada um e como que a gente consegue ler isso, consegue se autoconhecer para ver aquilo que pode fazer parte do meu kit de primeiros socorros, mas quando eu estou na empresa, quando eu sou líder, quando eu atuo com gestão de pessoas, como que eu posso intencionalmente deixar esses elementos do ambiente para provocar ou estimular algum tipo de emoção? A música é uma âncora emocional muito potente e às vezes pouco explorada, né? Às vezes a gente vai para um ambiente em que a música irrita, né? Eu sou do tipo, porque talvez seja uma questão geracional, que não consegue trabalhar com música, porque eu não consigo pensar. Então, eu tô ouvindo música, eu tô ouvindo um podcast, eu não consigo fazer outra coisa, eu tô só fazendo aquilo. Sim. E aí, às vezes, é um recurso ambiente das pessoas, dos jovens, né? Muitos, mas das pessoas, escutarem música para desconectar das conversas que estão acontecendo do lado. Será que funciona uma única solução para todo mundo? Talvez, no meu caso, tem que ser uma sala com caixa de ovo para isolamento acústico para funcionar, né? Por isso de ouvir as pessoas, porque as pessoas respondem de forma diferente. E daí eu acho que a gente poder
a gente fala não só de personalizar, mas pessoalizar esse ambiente, sabe? Perfeito. Não é só uma persona, não é todo mundo que é igual, né? Uhum. Mas como que a gente consegue pensar em cada um dos indivíduos daquele time e criar um ambiente que faça mais sentido. E às vezes, tipo, um cheirinho, um toque, uma luz que às vezes afeta mais a visão para um ou para o outro, uma luz que incomoda. E eu sou radicalmente sensível à luz branca, que eu acho que eu tô num ambiente hospitalar, assim, tipo, não tô doente, porque tem luz branca. E aí eu já chego em casa apagando tudo quando tem luz branca acesa, que me dá muito nervoso, mas para outras pessoas não enxergam uma luz amarela, e aí a gente fica nessa briga. Então, entender para aquele ambiente, para o tipo de coisa que a pessoa vai fazer, o que faz mais sentido, né? E aquilo vai despertar emoção, vai afetar o estado emocional, que vai ser a base para a pessoa interagir com o outro, né? Então, tudo isso está no mesmo pacote, né? Tá relacionado. E é muito interessante, porque essas diferentes percepções, elas têm a ver, inclusive, com as nossas vivências, com o que a gente já viveu em relação à luz branca, que dentro disso eu associo ao hospital, né? Ou algum aroma vai associar a algum outro momento. E é por isso que também a gente traz muito o ambiente físico como até uma forma de conhecer melhor as pessoas. O ambiente onde elas vivem é muito resultado de quem elas são. E é por isso, inclusive, que nesse podcast a gente tem uma tradição aqui, Ale, que cada convidado que vem para cá eu peço para mandar uma imagem de um espaço que represente um espaço de trabalho agradável, ideal, até para ser uma forma também de eu conhecer com mais profundidade as preferências e as percepções de cada convidado. Então eu vou dividir agora na tela aqui com o pessoal a imagem que a Ale mandou. E Ale, eu queria que tu começasse contando um pouquinho sobre esta imagem e este lugar, para a gente explicar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu fui olhar a imagem e falei, nossa, não é um ambiente, não é uma foto que eu vou tirar do meu ambiente de trabalho exatamente, não é um escritório formal, o que seria algo que me inspira, né? E aí eu fui lá e busquei uma foto de uma imersão, de uma comunidade de práticas, de conversas significativas, que se chama Art of Hosting. E cada imersão, ela é feita sempre num ambiente que tenha acesso, existem versões urbanas, a gente até fez aqui, mas ambientes que têm acesso à natureza, para que tu possa promover, sustentar um campo em que as pessoas se conectem e possam ter conversas significativas e possam colher os resultados dessas conversas. Então, essa foto, ela tem as pessoas em círculo, forma ancestral da gente se reunir para conversar. Exato. E eu acho que isso pode ser trazido para o ambiente organizacional, né? Em que não tem uma pessoa que manda, então a liderança é compartilhada, todo mundo tem voz. Ele tem um janelão com acesso à natureza lá fora, né? Tem um cronograma do encontro vivo, dinâmico, com post-its, tem fotos dos participantes, tem um espaço com sacolas na janela para que as pessoas possam fazer apreciações umas para as outras através de bilhetes. Tem toda a colheita daquilo que foi sendo experienciado durante os dias nas paredes do espaço, é um salão aberto, então quando a gente olha aquela imagem, a comunidade já logo se reconhece e vai para aquele lugar. Então, é uma imagem do Art of Hosting que tem no mundo todo essa comunidade de práticas, e os praticantes do Brasil comemoram esse ano 20 anos, né? E eu falei, nossa, esse lugar que eu experimentei pela primeira vez sem saber nominar, que foi lá em 2016, 10 anos atrás, segurança psicológica. Então, alguns combinados implícitos na forma como a gente se organiza para conversar. E às vezes eu resgato isso dos próprios treinamentos, desenvolvimentos, de criar essa conversa em círculo, de botar os combinados no centro. A intenção está escrita, né? Eu sempre falo, quando a gente vai para uma conversa, a gente leva 2 guardiões invisíveis, que é o guardião do tempo e o guardião da intenção. Então, alguém vai estar cuidando do tempo para que todo mundo tenha voz, não seja só um que fale durante 30 minutos, só um fala, não. Se a gente está em 5 pessoas, como que a gente administra isso? E o guardião da intenção é que a gente não fuja do tema central daquela conversa. Então, esse espaço, ele traz tudo isso no ambiente físico, né? Então, fui para esse lugar que, obviamente, não é onde eu consigo trabalhar todos os dias, mas é onde eu volto para me realimentar, assim, né? Então, tem uma sacolinha dos eventos, dos 6 que eu já participei, que eu vou lá e dou uma olhadinha nos bilhetes, nas coisas que ficaram. Às vezes tem alguma coisa da natureza que está junto da sacola, daquele encontro, daquele lugar onde foi feita a imersão. Então, eu acho que a gente poder criar esses espaços participativos dentro das organizações, beber nessas fontes de metodologias de conversas que tem a ver com o espaço físico também, como que as pessoas se distribuem olhando no olho, né? Que eu falo que a gente vai para a sala de aula e as pessoas ficam em formato auditório olhando para a nuca do colega em vez de olhar para o olho da pessoa que está do lado, né? Então, esse espaço para mim tem muitas camadas aí para tradução do que seria um espaço legal, né? Que tem vários ingredientes aí. E a gente escolhe os ambientes pensando nisso, né? Onde as pessoas vão se sentir bem, onde elas vão ser acolhidas, onde elas vão ser corresponsáveis pelo bem-estar umas das outras.
Então, tudo isso pode ser trazido. E me chamou muita atenção, eu amei essa imagem, amei esse espaço, a dinâmica toda, porque a gente fala muito em conseguir fazer com que o ambiente se molde às pessoas e a experiência que a gente quer provocar, e não ao contrário, as pessoas terem que se adaptar ao ambiente. Então, quando eu vi essa imagem e tu me contou essa história, eu vejo tudo isso muito vivo, né? Um ambiente muito vivo, que cria essa identidade, que cria esse pertencimento desse grupo, que talvez isso também favorece para essa segurança de todo mundo se sentir acolhido, de se sentir seguro, né? Então, além da forma circular, o fato de não ter mesa, né, Ale? Às vezes uma mesa também pode ser uma barreira. Então, eu achei sensacional. E fora a conexão com a natureza, isso a gente tem hoje muita evidência do quanto que se conectar com a natureza também é resgatar a nossa própria essência humana. O ser humano se desenvolveu na natureza, né? Então, quando a gente ainda traz essa herança genética mesmo do contato com a natureza, por isso que nos faz tão bem. Nos restaura tanto estar por alguns momentos em contato com o meio natural. E eu achei sensacional esse exemplo que tu trouxe. Eu falei dos nossos kits de primeiros socorros de regulação, né? E aí eu uso do recurso de música, meditação guiada, aí a velinha no nível 1, o incenso no nível 2, aí quando nada mais funciona, eu boto tênis e caminhar na praça. Que daí caminhar na praça, tem a buzina do carro, tem a árvore, tem que desviar na calçada de alguma fruta que caiu, e aí tô ali num verdinho na cidade, que é na cidade, que bom que tem, né? Muitos espaços verdes, aí é um recurso também terapêutico. Eu falei, não vou caminhar para boa forma que poderia ser, ou para condicionamento físico, ou pensando na minha longevidade. Eu falei, eu sei que isso faz sentido, mas não é por isso, eu vou pela minha saúde mental. Boto tênis para não perder o réu primário. Boto tênis e vou caminhar na praça. E aí volto melhor. Só de estar ali no verde, o barulho de passarinho, e aí a gente sai desse lugar, né? Então, uma horinha de respiro ali que eu coloco na minha agenda quando tem essas janelas, assim, né? E sabe, Ale, que isso é realmente muito potente. Tanto essa ação que a gente pode fazer para se regular após uma situação de estresse com a natureza, mas tem evidências já demonstrando o quanto que o benefício também pode ser antes, preventivo. Eu até vou deixar junto a esse episódio uma evidência bem recente que saiu, um estudo demonstrando o quanto que a exposição com a natureza, só por 5 minutos antes de uma atividade estressora, então antes de vou para aquela reunião, que eu sei que vai ser tensa, se nutrir da natureza, inclusive nessa experiência que eles fizeram, era com elementos visuais apenas, com imagens da natureza, ajudou a pessoa não a evitar o estresse, porque o estresse está aí, vai ocorrer, a gente é ser humano para também sobreviver ao estresse, mas o pós, depois para a gente voltar ao nosso estado natural, o quanto isso foi mais rápido com o grupo que de fato teve a exposição prévia da natureza. Então, isso é muito legal também, a gente ter acesso a esses recursos, porque isso é autoconhecimento. Então, a gente sabe, eu preciso estar melhor ali né? Preciso me restaurar mais rápido, vou antes para a natureza. Que sabe que agora falando, eu lembrei de um cliente que a gente atendeu aqui no interior do estado e com várias turmas, acho que sei lá, foram 20 encontros. E aí tinha 2 salas grandes de treinamento. E uma sala com um vidrão pro gramado deles, e um lago na frente, os banquinhos, o bicicletário, do povo circular de uma fábrica para outra, e aquele céuzão azul, ou mesmo com dia mais nublado, você está olhando para a rua, né? E daí, essa sala. E na frente, uma sala maior, mas com uma janelinha compartilhada em que tu enxerga a fábrica, toda a parte de estruturas, os pallets, o estoque deles. Daí, cada vez que eu olhava, qual que vai ser minha sala? Qual que vai ser minha sala? Meio que torcendo, me bota olhando pra rua, por favor. Olha então, só. eu já ia criando a expectativa de qual que vai ser minha sala. Obviamente que elas me botavam de castigo na outra, tinha a ver com o tamanho de turma também, né? De capacidade, ou tem turmas simultâneas. Mas tu vê como isso já cria um condicionamento. Você falou de biografia, né? Como que eu reajo? Tem a ver com coisas que aconteceram. Talvez tem gente que nem faz diferença nenhuma, nem reparou que tinha uma janelão na frente, né? Então, é escutar das pessoas. Sim. O que faz sentido para aquelas pessoas, né? Antes da gente sair falando do nosso lugar, né? Eu gosto de ter uma plantinha, a outra pessoa não tá nem aí pra plantinha, né? Então, entender o que faz sentido para cada um, né? Antes da gente planejar o ambiente, né? E diminuir aquilo que faz mal, que eu falo primeiro. A gente fala de felicidade, fala de bem-estar. O que tá causando infelicidade e mal-estar em primeiro lugar, né? Será que tem alguma coisa desse ambiente que está atrapalhando e que é só tirar dali, né? E já vai fazer diferença antes de pensar em acrescentar outras coisas, né? Perfeito. Ai, Ale, que delícia essa conversa. Nossa, já me inspirou demais. E para quem está nos ouvindo, eu gosto também de encerrar, a gente já está se encaminhando, enfim, né? Parece que foi 5 minutos só, mas já estamos aqui há meia hora conversando e poderia com certeza ficar mais tempo. Mas pensando agora na tua história, falamos de biografia, comecei te perguntando da tua jornada,
tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui também que se interessam por esse assunto e que talvez querem seguir uma trajetória nessa área. O que tu diria para quem está começando agora, nesse contexto aí da saúde mental, da felicidade do trabalho? O que se tu voltasse no tempo, tu pudesse dizer para ler e lá no início da tua carreira, que tu possa inspirar quem está chegando agora? Eu gosto muito de pensar quando a gente... eu sou sócia da minha irmã gêmea, né? Uhum. E aí, quando a gente começou a sociedade lá em 2015, a gente pensou, o que tu gosta de fazer, eu gosto de fazer, em primeiro lugar. Assim, o que a gente não gosta de fazer, que não vai fazer parte do escopo. E aí a gente foi modelando isso. O que é importante para que tu possa ser feliz aqui? Flexibilidade. Ela na época, com uma filha criança, eu com um bebê, o que é importante para a gente nesse formato de trabalho? Então, eu acho que para as pessoas, quando elas começam a pensar o que faz a diferença, porque até esses dias eu assisti uma palestra que o consultor falava ele falava de recrutamento de altos executivos, que não serve para todas as realidades, mas ele falava que as pessoas não trocavam de emprego, elas trocavam de futuros. E aí isso ficou reverberando dentro de mim. Então, por qual futuro tu vai trocar? Não é por R$50 a mais, por R$500 a mais, porque tu começa a considerar que futuro diferente eu vou ter a partir daquela perspectiva. Então, para quem quer começar, o que vai ser diferente do que eu tenho hoje? O que eu vou ganhar com isso? Então, saber o que te faz feliz, né? Quando a gente fala de felicidade no trabalho, a gente fala sempre dos dois pilares ali, né? Hedônico e eudaimônico. Então, que tipo de emoção positiva tem que ter mais? E vai ter ruim, né? Mas tem que ter mais coisas boas do que coisas ruins ao longo do meu dia. E eu ver sentido e significado daquilo que eu faço. Então, aquilo que eu faço contribui para o mundo. Às vezes eu estou no dia, nossa, por que eu aceitei mais isso aqui? E aí, quando eu termino uma aula, eu recebo um feedback que pode ser de uma pessoa só. Eu fico, tá, é por isso, lembrei. E aí, né? Isso é muito bom, né? É muito bom. Então, cada um encontrar isso, o que faz sentido, e aí entender dentro do teu universo quais são as tuas oportunidades, né? Da gente estar aberto a entender quais são as brechas, as frestas onde passa luz, em que eu posso entrar. É na NR1, é prevenção de assédio, é diminuir saúde mental, adoecimento por saúde mental, então criar essas, né? Ou conectar com o ODS, conectar com o ESG, o que faz sentido para ti, para tua organização, que te conecta verdadeiramente para trilhar esse caminho, né? Então, acho que cada um de nós, falar de ambiente físico foi tua forma de conectar, eu, com o olhar da comunicação, foi a minha forma de conectar, então cada um vai encontrar, quem é da área de psicologia, possivelmente vai pro lado da saúde mental mesmo, né? Então, quem é de compliance, o que é um ambiente ético, né? Então, a gente poder pensar em quais as formas de conexão com o tema para dar o primeiro passo, né? E aí buscar as capacitações, a gente sempre fala, né? Beber em fontes científicas, né? Buscar boas referências e se aprofundar no tema, né? Então, acho que é um caminho possível e que eu acho que tem cada vez mais mercado para isso, né? Eu até falava, será que mais gente formada no mesmo tema vamos virar concorrência? Eu falei, cara, não vai ter espaço, mesmo que todo mundo faça a mesma coisa que a gente, vai ter sempre espaço para melhorar nas organizações, infelizmente. Vai passar várias gerações demandando do tipo de serviço que a gente oferece, porque ainda as pessoas estão muito adoecidas. Muito, né? Estão muito adoecidas. Precisam muito. Ai, Ale, tu faz um trabalho tão incrível, me inspira muito. Também. Quero te agradecer demais a tua presença aqui. Se o pessoal quiser continuar conectado contigo, inclusive saber dos teus cursos, dos teus treinamentos, como que é mais fácil para eles te encontrarem? No perfil da Fale Consultoras, no Instagram, tem link para tudo. E aí tem link pro meu próprio Instagram, pro LinkedIn, para os cursos em aberto, para os cursos livres, para os cursos do Instituto, para todas as atuações. Então, @Fale Consultoras, acha tudo sobre mim por lá. Maravilhoso. Obrigada, foi excelente essa conversa. E você que nos assistiu até agora, te convido a seguir conosco para os próximos episódios. Então, junto ao perfil da Qualidade Corporativa, seja no Instagram, LinkedIn, YouTube, você vai sempre ter acesso a toda a nossa programação. Obrigada pela sua presença e até o próximo episódio.